Muito bem. Vamos ver então o que o Senhor vai falar hoje conosco? Abra a tua Bíblia na palavra do Senhor que está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Glória a Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Feche teus olhos. Senhor, como nós cantamos, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Querido Espírito Santo, vem falar ao meu coração, ao coração de cada irmã, de cada irmão, de cada criança que aqui está. Senhor, que o teu poder seja derramado sobre nós nesta noite, através da tua palavra. Querido Espírito Santo, me usa como teu instrumento. Que seja o Senhor falando e não eu. Que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça, Jesus. Eu quero estar, Senhor, debaixo do teu sangue. Me esconde, Senhor, debaixo do teu sangue, para que eu possa falar a tua palavra como ela é, verdadeira e santa. Que eu diminua e o Senhor cresça. Espírito Santo, fala com a tua igreja. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos ver então o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, né? Vou ler de novo então 1 Coríntios 2:9, que diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja só. Vocês sabem que eu prego muito sobre salvação, as minhas mensagens são só sobre salvação, né? Sobre arrebatamento da igreja. E hoje então eu quero te falar um pouquinho do que nós vamos ter na eternidade, depois do arrebatamento, ou depois daquele que morre salvo, né? Então eu quero te falar um pouquinho sobre a eternidade, porque eu falo sempre para vocês, né, a respeito de que Jesus está vindo buscar a sua igreja, e Ele está. E às vezes você pode dizer assim: eu sei que tem pessoas, tem irmãos que têm dúvidas quanto a isso, porque no nosso estudo bíblico sempre tem perguntas referente a esse assunto. Então eu quero te falar um pouquinho hoje a respeito de o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser na eternidade. Amém? Então olha só, a palavra já diz, eternidade, quer dizer nunca vai ter fim. A eternidade é uma coisa que não termina, nunca vai acabar. Então às vezes a maioria das pessoas, elas pensam errado sobre a eternidade. Porque alguns até pensam assim: tá, mas é muito tempo a eternidade, né? E realmente é, porque nunca vai acabar. Mas algumas pessoas pensam assim: é tanto tempo, para eu ficar sem fazer nada, né? Porque tem gente que pensa que quando nós estivermos na glória com o Senhor, na eternidade, então nós não vamos fazer nada.
Vamos ficar apenas cantando, voando lá com os anjos. Mas na realidade não é assim. Algumas pessoas pensam que nós não vamos ter nada para fazer. E nós vamos ter muito o que fazer na eternidade. Então não pense, né, como alguns falam e pensam que o céu é chato. Porque lá no céu então só vamos ficar tocando a harpa, voando. Não é nada disso, isso não é nossa função na eternidade. Anjos são anjos, salvos são salvos, totalmente diferente. Amém, irmãos? Então olha só, tudo que nós possamos imaginar sobre como vai ser a eternidade, não tem como, a nossa mente humana não consegue alcançar as maravilhas que vai ter na eternidade para nós, preparadas para nós. Por isso esse versículo então que nós lemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que significa isso? Os salvos, aqueles que realmente aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e vivem para Ele, vão ter um lugar tão maravilhoso que no nosso coração, na nossa mente, nós não podemos alcançar a maravilha que é esse lugar. Então por isso o apóstolo Paulo falou aqui, nem olhos viram, quer dizer, por mais coisas bonitas que você já tenha visto nesse mundo, porque aqui na terra tem lugares muito lindos, né? Quando você olha uma paisagem linda, um rio de água tranquila, com verde, com flores, uma cachoeira bonita, são lugares que enchem os nossos olhos, são bonitos. Mas olha o que a Bíblia diz, nem olhos viram, quer dizer, por mais bonito que sejam os lugares que nós possamos ver aqui na terra, não se compara à beleza que tem lá no céu preparado para nós. Amém, irmãos? Nem ouvidos ouviram. Quando você ouve uma música bonita, um louvor bonito, que você se sente assim como se você estivesse flutuando diante de Deus, porque aquilo é tão gostoso, aquilo é tão bom, né? Mas por mais lindo que seja o que você estiver ouvindo, não vai se comparar com as coisas lindas, com as canções lindas que nós vamos ouvir no céu. Amém? E que nós também vamos cantar no céu. Então aqui nessa terra, por mais bonito que seja o que você veja, o que você ouça, né, ou que você possa imaginar, como diz aqui, que nem jamais penetrou em coração humano, quer dizer, você pode imaginar no teu coração, na tua mente, você pode imaginar assim um lugar maravilhoso, mas por mais maravilhoso que seja esse lugar que você consiga criar na tua imaginação, na tua mente, não se compara à beleza e às maravilhas que tem no céu. Então por isso está dizendo aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você pode ter certeza absoluta, meus irmãos, que não vale a pena pecar. Porque por mais prazer que o pecado possa dar para alguém, não se compara às coisas maravilhosas que estão preparadas para nós no céu. Então vale a pena viver sem pecar. Vale a pena aceitar Jesus como Salvador, porque tudo que tem no céu para nós não tem explicação. Nós só vamos poder entender quando nós chegarmos lá. E aí então, as perguntas, né, que geralmente acontecem nos estudos bíblicos, nós vamos nos conhecer no céu?
Nós vamos mudar a nossa aparência no céu? Então eu já vou estar falando um pouquinho sobre isso aqui, mas eu quero antes te dizer assim, como que nós podemos saber como que vai ser a vida no céu? Nós só podemos saber através da palavra de Deus e através do Senhor Jesus. Então nós podemos entender que através de Jesus, Deus o Pai revelou para nós como que vai ser a vida na eternidade. Então olha só, a palavra eternidade é para nunca mais ter fim. Às vezes no nosso pensamento humano, né? Às vezes dá um nó, assim, parece que a dificuldade é grande, a gente não consegue entender. Mas uma coisa que nunca vai acabar, nunca vai acabar. Nós temos dificuldade de entender isso hoje, porque nós ainda estamos no nosso corpo físico. Mas quando o nosso corpo físico for transformado, for glorificado, aí nós chegaremos nesse lugar e entenderemos tudo o que a palavra do Senhor nos diz. Então veja só, através de Jesus e através do Senhor Jesus, então, é que nós podemos compreender tudo isso. E através da ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos entender como nós seremos no céu. Que o céu é um lugar maravilhoso, isso é tudo muito mais fácil de entender, mesmo que a gente não consiga alcançar a beleza existente. Mas, como que nós seremos? Como que nós vamos ser quando chegarmos na glória, quando formos glorificados, né? Então olha só podemos saber isso através da ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero que você, se você desejar abrir a tua Bíblia ou marcar para você conferir em casa, nós vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 3. Para confirmar isso que eu estou te dizendo. Hoje nós vamos ler bastante versículos. Atos 1, 3. Atos 1, 3 diz assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então esse versículo aqui está nos dizendo que Jesus ressuscitou, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e depois que ele ressuscitou, então, por 40 dias, ele ficou aparecendo para os discípulos, para as pessoas, para aqueles que eram os cristãos da época, e falava a respeito das coisas do reino de Deus. Então olha só, podemos conhecer como seremos, porque Jesus falou, e porque ele mostrou no corpo ressuscitado dele como que nós vamos ser depois de glorificados. Certo, irmãos? Amém? Também Romanos 6:5. Como eu falei, hoje nós vamos ler bastante versículos, né? Mas é que eu quero que você saia daqui, pelo menos com um pouquinho das tuas dúvidas já resolvidas. Romanos 6:5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua, o quê? Ressurreição. Então aqui está nos dizendo o seguinte: nós somos semelhantes a Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas nós, depois de o corpo glorificado, nós seremos semelhantes ao corpo que ele recebeu na sua ressurreição.
Então, através desses 2 versículos, nós podemos confirmar. Tem mais versículos, tá, irmãos? Tem 1 João 5, do 11 ao 12, tem João 17, 3, mas nós vamos ler esses aqui, para confirmar que pela ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos saber como que nós seremos depois de glorificados. Amém? Então, olha só, se nós vamos ser iguais ao Senhor Jesus depois que Ele ressuscitou, então nós temos que saber como que Jesus ficou depois que Ele ressuscitou. O que que Ele fez depois que Ele ressuscitou? E aí nós vamos saber como que nós seremos na eternidade, né? Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele recebeu um corpo então glorificado, que nós vamos receber também. Um corpo que não sente dor, não cansa, não envelhece e não morre. Então nós vamos ser assim. Já imaginou que maravilha? Olha só, nós teremos um corpo que nunca vai se cansar. Nós hoje, qualquer coisa que a gente faça, a gente cansa, né? Trabalha o dia todo, chega no final da tarde, do dia, está cansado, tem que dormir para descansar. Mas na eternidade não. Na eternidade nós não vamos precisar dormir. Nem vai mais ter noite. Então nós não vamos precisar dormir. Aqueles que gostam muito de dormir, assim como eu, né? Que coisa boa que é dormir. Principalmente numa noite de chuva gostosa, assim. Como é bom dormir, né? Mas nós não vamos mais precisar dormir. Nem noite vai ter mais. Por quê? Porque nós não vamos nos cansar. Então o nosso corpo não vai se cansar. Nunca mais vamos sentir dor. Olha só, quantas são as vezes que você sente dor? É difícil o dia que a gente não sente uma dorzinha, não é? Principalmente quando a idade vai chegando assim, né? Vai chegando, os novinhos ainda não. Mas a idade vai chegando, a gente vai sentindo, ai, dói aqui, dói as costas. Como sábado, nas férias com Jesus, eu estava, né, com dor nas costas, porque ergui peso. Então a gente sente isso, é normal do corpo físico, porque nós estamos ainda aqui nessa vida. Então nós sentimos dor. Você sente uma dor de cabeça, você sente uma dor de dente, você sente uma dor de barriga, alguma dor você sente, porque estamos aqui nessa vida ainda. Mas na eternidade não teremos mais dor. Amém? Olha só, quando Jesus morreu, Ele sentiu muita dor. Quando Ele foi crucificado, não é como os filmes mostram por aí, só um sanguinho escorrendo, né? Quando mostram lá um filme da crucificação de Jesus. Jesus foi deformado, o corpo dele foi moído. Ele sentiu muita dor. Mas depois que Ele ressuscitou ao 3º dia, nunca mais Ele sentiu dor. Então nós seremos semelhantes a Jesus no seu corpo ressuscitado, nós também não vamos sentir dor. Já imaginou você ficar livre dessa dor que te incomoda todo dia? Que quem sabe você toma remédio, faz tratamento, faz isso, faz aquilo e não adianta? Porque é natural do corpo humano, corpo físico, material. Lá nós não vamos mais ter isso. Nenhuma dorzinha de cabeça sequer nós vamos ter no céu. Então por aqui nós já começamos a entender como vai ser a eternidade. Não é bom não se cansar e não sentir dor? Amém? Já está ficando boa a história, né? Muito bom. Mas tem mais. Não envelhece. Oh, maravilha! Imagina só, todos nós de novo, novinho, bonitinho. Quantos anos atrás, né? A gente às vezes olha uma fotografia de anos atrás e vê assim você todo ajeitadinho, bonitinho, uma mocinha bonitinha. Depois casa, vem os filhos, a gordurinha começa a aparecer aqui, começa a aparecer ali. E a idade vai chegando, os filhos vão crescendo, os netos vão chegando e a gente vai envelhecendo. Mas no céu não. No céu nós vamos ter uma idade, vou dizer assim, padrão. Né, Guilherme?
Essa é a pergunta que o Guilherme mais faz no estudo bíblico. Pastora, que idade nós vamos ter no céu? Eu não sei dizer, eu não posso afirmar. Eu só sei que todos vão ter uma idade igual. Uma idade adulta. E que estudiosos bíblicos dizem que provavelmente pode ser uma idade entre 30 e 33 anos, que foi a idade que Jesus morreu. Então é um corpo adulto, mas não é velho, né? Tem gente aqui que ainda não chegou nos 30, mas aqueles que já passaram há muito tempo, como eu, lembra de quando você era quando tinha 30? Então nós vamos ter uma idade igual no céu, todos os salvos, é uma idade espiritual. Eu não posso afirmar para você que seja uma idade de 33 anos, mas provavelmente, é o que os estudiosos, os teólogos afirmam, que a gente possa ter uma idade nessa faixa, de 30 a 33, porque foi a idade que o Senhor Jesus morreu. Mas envelhecer, criar ruga, com dor, né, com cansaço, nunca mais. Então na eternidade só tem coisa boa. Então veja só, não cansamos, não vamos sentir dor, não vamos envelhecer. Para as mulheres isso aqui é uma notícia maravilhosa, né? O homem não se liga muito nessas coisas, mas para a mulher não envelhecer é uma notícia muito boa. Então nós não vamos mais ter ruga, gente, não vamos mais precisar gastar dinheiro com creme, com cosmético. Por quê? Porque não vamos ter ruga, né? Não vamos envelhecer. E ainda tem mais um detalhe que torna tudo mais bonito ainda na eternidade. Não vamos nunca mais morrer. Amém? Porque a morte, veja só, a morte nos causa dor, nos causa tristeza. Você que já perdeu alguém que você amava muito, você sabe do que eu estou falando, né? A morte é muito triste. E nós não vamos mais morrer na eternidade. Você vai poder viver com todos os salvos, porque nós vamos ser uma única família, sem mais aquele medo de perder um ao outro. Nós vamos estar para sempre juntos. Sem dizer assim, ai, não faça isso que é perigoso. Cuidado, olha, não deve fazer assim. Não. Não vamos cansar, não vamos sentir dor, não vamos envelhecer e não vamos morrer. Então vai ser só coisa boa. Estão imaginando como é que vai ser a eternidade? Então não vale a pena servir a Jesus? Vale, né? Não vale a pena fazer um esforço para não pecar, para estarmos preparados para quando Jesus vier nos arrebatar, nós poder subir com Ele e desfrutar de tudo isso aqui? Vale a pena, né? Nada que o mundo possa nos oferecer é melhor do que o que Jesus preparou para nós na glória. Amém, irmãos? Então olha só, esse nosso corpo aqui, ele é muito inferior ao corpo que nós vamos receber no momento da glorificação, ou no momento do arrebatamento para os que estiverem vivos, ou no momento da ressurreição para aqueles que já morreram salvos. Então esse nosso corpo aqui, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente trate bem o nosso corpo, porque nós temos que tratar bem o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, mas é claro que sem exageros, né? Como tem gente que às vezes fazem loucuras para poder ficar bonito, coisas absurdas, né? De pessoas que fazem muitas cirurgias plásticas para parecer mais novo, para parecer mais novo. Esses absurdos aí já é exagero. Mas você cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, isso é correto. Mas por mais que a gente cuide do corpo, ele continua sendo inferior ao corpo que nós vamos receber na glória. É como se nós usássemos um exemplo assim, ó. O nosso corpo hoje é uma semente.
O corpo que nós vamos ter na eternidade é uma árvore. Ficou claro isso, irmãos? Entendido isso? Então hoje nós somos apenas uma sementinha. Na glorificação, essa sementinha que somos nós hoje nesse corpo inferior, vai se transformar em uma árvore. É só um exemplo que eu estou usando para você entender. Que nos ensina que o corpo que nós vamos receber na eternidade é imensamente melhor do que esse que nós temos hoje. Não vamos mais envelhecer. Os irmãos aí, me desculpe, né? Não sei, mas se vocês gostam ou não, mas não vão mais perder o cabelo, não vão mais ficar careca, né? Imagine só aí, os irmãos que já perderam o cabelo aí, vão voltar a ter aquele cabelo bonito que tinham quando jovens? O irmão Rocha gostou. Mas é verdade, irmãos, isso vai acontecer na eternidade. Por quê? Porque não tem nada daí na eternidade que possa nos causar problemas. Então nós vamos ser glorificados, transformados. Mais um detalhe ainda. Teremos as características humanas então que Jesus recebeu na sua glorificação. Então nós teremos as mesmas características humanas que nós temos hoje, mas glorificado. Como assim? Eu vou ser assim, ó. Eu sou assim. Deus me fez assim, né? Você tem esse tipo. Você vai continuar sendo você, com o teu rosto, com os teus olhos, as mesmas características. Você não perde a tua personalidade, você não perde, vamos dizer assim, a tua aparência. Só que essa aparência vai ser melhorada, então, como nós já vimos. E um detalhe muito importante é que nós não vamos ter as limitações que nós temos hoje. Como assim? Se nós vamos ser semelhantes a Jesus, olha só, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para diversas pessoas e em diferentes formas. Como assim? Jesus apareceu, vamos ler para você entender melhor. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Marcos 16, 12. Marcos 16, 12. Às vezes é um pouco difícil de a gente explicar, porque como eu falei no início, nós ainda não estamos preparados para esse entendimento. Mas vamos tentar entender, né, o que nós pudermos. Jesus, depois que ele ressuscitou, então ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para os cristãos da época, para algumas pessoas. Então diz assim, em Marcos 16, 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Olhe bem o detalhe. Manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Por quê? Porque do versículo 9 ao 11, um pouquinho antes, diz que Jesus tinha aparecido a Maria Madalena. E ela tinha reconhecido ele. E daí ele apareceu depois para esses 2 que estavam indo para o campo. E eles não o reconheceram, de outra forma. Então, Jesus fez isso. Ele apareceu de formas diferentes para pessoas diferentes. E um detalhe aqui que nós podemos entender é: Jesus aparecia para um deles. Por exemplo, agora, no minuto seguinte, ele já aparecia para outro, em outro lugar. Então Jesus não tinha a limitação do espaço físico, nem do tempo. Jesus podia atravessar paredes, porque como fala, depois nós não vamos ler, mas você pode conferir, fala em Mateus 28, fala em Lucas 24, que Jesus aparecia
apareceu para os discípulos e eles estavam com a porta do lugar onde eles estavam, com a porta fechada. E Jesus não entrou pela porta, ele simplesmente apareceu. Então Jesus podia e pode atravessar paredes. Se nós vamos ser semelhantes a Jesus, significa que nós também não vamos ter essas limitações. Uma parede, eu não posso atravessar essa parede aqui se eu quiser passar lá para o outro lado. Eu tenho que dar a volta para chegar lá do outro lado. Mas no corpo glorificado nós vamos poder atravessar. Porque Jesus podia, então nós também podemos. Estão entendendo isso, irmãos? Nós vamos ser semelhantes a Jesus. Se Jesus podia fazer isso, nós também vamos poder fazer. Amém? Olha só, então nós não teremos limitações. Nós não vamos ter problemas de nos locomover. Para começar, a dimensão no céu é totalmente diferente essa aqui da terra, né? Nós vamos poder estar em um lugar num momento, em outro momento. Quer dizer, nós não vamos ser limitados pelo espaço nem pelo tempo. Nós vamos ter corpo glorificado, corpo espiritual. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Então, essa vai ser a eternidade. E as pessoas dizem assim, vai ser chato. Como que vai ser chato se você vai poder fazer tudo isso? Como que vai ser chato estar na presença de Deus? Que tem tudo de bom para nós. Então nós poderemos ir de um lugar para o outro como Jesus fez. Porque Jesus aparecia para um, de repente já ia no outro lugar para o outro no momento seguinte. Então nós poderemos fazer isso também. E não é mágica, irmãos, não é mágica. É o corpo glorificado. É o corpo que vai pertencer à eternidade. É o corpo que não está mais sujeito às limitações físicas, nem a relógio, nem a espaço. Então nós teremos condições para isso. E Jesus disse assim, para os discípulos, quando ele apareceu para eles, eles estavam com as portas trancadas, quer dizer, Jesus não bateu na porta, ele simplesmente apareceu no meio deles, como fala em Lucas 24:36. Então veja só, e Jesus chegou para eles e disse, podem tocar em mim, eu não sou um fantasma, eu tenho carne e osso. Então por isso que eu digo, nós vamos ter a nossa aparência que nós temos hoje. Só que essa aparência vai ser glorificada. Está entendendo, irmãos? Então, às vezes a gente não entende, mas como é que pode uma coisa dessa? Deus pode todas as coisas? Não é verdade? Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem criou o universo, foi Ele quem criou tudo que existe. Então Ele pode todas as coisas. A nossa mente hoje ainda não entende isso. Mas um dia entenderemos. Então, olha só, outra coisa que nós vamos poder fazer: comer e beber. Pastora, mas como que nós vamos comer e beber? Eu não sei, só sei que Jesus fez isso. E se Jesus fez, nós também vamos poder fazer, porque nós vamos ser semelhantes a Ele. Então, olha só, Jesus comeu e bebeu com os discípulos. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 40 e 41. Atos 10. Hoje eu estou lendo bastante para você confirmar o que eu estou te falando, né? Para você não dizer assim, pastor, até capaz mesmo que isso pode. Mas a Bíblia está dizendo, então pode. Atos 10, 40 e o 41. Nos diz assim: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então aqui, irmãos, está nos dizendo, confirmando que os discípulos
Depois que Jesus ressuscitou, ó, diz ali, e a nós que comemos e bebemos com ele quem? O Senhor Jesus. Depois que ressurgiu dentre os mortos, então depois que ele ressuscitou, ele comeu e bebeu com os discípulos. Então aqui nós podemos entender que nós também faremos isso na eternidade. Nós também vamos poder comer e beber. É claro que, acredito eu, que não como a gente faz hoje. Nós não vamos ter necessidade do alimento, nem da água. Nós não vamos ter essa necessidade. Mas nós poderemos fazer isso. Um exemplo é quando o Senhor Jesus disse naquela mensagem a respeito da ceia, que Jesus estava instituindo a ceia, participando da Páscoa com os discípulos, ele disse assim: eu só voltarei a beber agora quando eu estiver com vocês depois. Depois do quê? Depois de que tudo se cumpra e quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro. Então Jesus disse, aí eu vou voltar a beber esse suco com vocês. Então nós vamos tomar esse suco junto com Jesus. Então nós vamos poder comer e beber. Não digo para vocês que nós vamos ter necessidade, mas em uma ocasião ou outra, por critérios de Deus, por vontade de Deus, nós poderemos comer e beber. Mesmo depois de glorificados. Amém? Tem mais um versículo ainda para te confirmar isso aqui. Lucas 24. Lucas 24, versículo 42 e 43. Nesse texto aqui, ó, Jesus tinha aparecido aos discípulos então, e daí no versículo 42 diz assim: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Estão vendo como Jesus comeu mesmo depois de ter sido ressuscitado? Então, ó, ele comeu peixe e mel. Favo de mel. Até falando nisso, né, irmão Alessio, muito obrigado. Deus abençoe. O irmão Alessio hoje me trouxe favo de mel. Gostoso, né? Depois eu vou comer. Então veja só, Jesus comeu peixe assado e favo de mel, junto com os discípulos, diz ali, ó, e ele comeu na presença deles. Então se Jesus comeu mesmo depois de ter sido ressuscitado, nós, no nosso corpo glorificado, quando já estivermos então na glória com o Senhor, também poderemos comer e beber. Não digo para você que teremos necessidade disso todos os dias, como eu já falei, mas poderemos fazer. Amém? Então tem, né, as perguntas que de vez em quando surgem também no estudo bíblico. Ah, mas eu vou poder comer carne? Né, Guilherme? Sempre ele faz essa pergunta. Vai ter carne? Vai ter churrasco? Não, eu não sei, isso aí eu já não sei dizer. Mas vai ter alguma coisa para nós comermos. Amém? Outra coisa então que nós podemos entender, irmãos, eu já vou terminar. Que nós podemos entender que faremos na eternidade, teremos um corpo, tá, eu já falei esse aqui do tempo, que não envelhecemos, que não é sujeito à matéria, né, pois pode atravessar uma parede, não é sujeito ao espaço, porque pode ir de um lugar para o outro sem ter que abrir portas. Podemos comer, andar, respirar, sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Então na eternidade nós vamos manter a nossa personalidade, nós vamos manter a nossa aparência, nós vamos fazer as coisas que nós fazemos aqui, só que de maneira melhor. Amém? Agora vem a pergunta que eu falei lá no início: vamos nos conhecer na eternidade? Com certeza iremos nos conhecer na eternidade. Tem gente que acha que não, né?
Por causa daquele versículo que fala em Isaías 65:17, que diz assim que já não haverá mais lembrança das coisas velhas, das coisas que passaram. Mas nesse versículo aqui, o contexto desse versículo aqui está falando a respeito de tristeza, de dor, de angústia, que dessas coisas nós não vamos lembrar mais. De tristeza, de dor, de angústia. Então o que nos causa sofrimento, nós não lembraremos mais. Mas nós vamos nos conhecer. Porque tem aquele outro versículo que Jesus disse assim, que muitos irão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava falando o quê? Que alguns judeus que eram o povo escolhido de Deus, não se salvariam, mas que pessoas de outras nações como nós, serão salvos, ou seja, vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos conhecer quem é Abraão, Isaque e Jacó, que nós nunca vimos, nós vamos conhecer quem nós conhecemos hoje, quem nós sabemos quem é. Se Deus vai continuar chamando, de Abraão, Isaque e Jacó, então é sinal de que nós vamos nos conhecer, porque quando nós chegarmos no céu, não precisa ninguém nos apresentar, aquele ali é Abraão, aquele lá é Isaque, aquele lá é Jacó, aquele lá é Adão, que tem muitos que querem pegar e puxar a orelha do Adão, mas não faça isso, não faça isso, porque no céu você nem vai poder fazer isso mesmo, porque lá não tem lugar para isso, Mas nós vamos saber, quando morre um salvo hoje, irmãos, e chega na glória, não precisa ninguém, nem Jesus, nem os anjos, nem os salvos que lá estão, não precisam apresentar uns para os outros, porque aí é um mundo espiritual, todos conhecem todos, amém? É uma outra dimensão que a gente hoje não pode entender muito bem, mas ninguém precisa apresentar, porque quando chega lá, todo mundo sabe, o que um sabe, todo mundo sabe, certo? Então nós vamos nos conhecer sim, e nós seremos perfeitos em unidade com Deus, isso fala lá em João 17, eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode anotar aí, João 17, do 22 ao 24, e nós vamos ter então a nossa identidade própria. Eu vou saber quem fui eu aqui na terra, você vai saber quem foi você aqui na terra, nós só não vamos lembrar das coisas que nos causam tristeza e dor. Isso nós não vamos lembrar. Então aqui entra aquela história lá, pastora, daí se alguém da minha família não foi salvo, eu vou ficar triste porque vou saber que ele vai estar no inferno. Não, você não vai ficar triste. Você não vai ficar triste, porque no céu, além de não ter lugar para tristeza, nós vamos estar tão plenamente satisfeitos com as coisas que Deus faz, que nada mais vai nos importar. Nós estaremos satisfeitos com o que Deus faz. Amém? Ao versículo ali que eu não citei para vocês, que fala a respeito da mesa com Abraão, Isaque e Jacó, tem mais 2 versículos aqui para te confirmar tudo isso aqui, eu não vou ler, mas você pode anotar aí. João 14, do 1 ao 3, Mateus do 8 ao 11, que é esse, e Mateus 26, 29. Então veja só, nós vamos ter a nossa consciência de quem somos e de quem são os outros. Vamos nos conhecer. E conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Ou seja, vamos nos conhecer, vamos conhecer Jesus, que é a manifestação do Pai, e vamos saber quem somos nós não vamos perder a nossa consciência, só não vamos lembrar das tristezas. Então vamos conhecer a Deus como Ele nos conhece. 1 Coríntios 2,16 fala isso, Salmo 139, 1, 2 também fala isso. Agora, para nós, eu queria falar mais, mas acho que não vai dar tempo, irmãos. Vamos ver se eu consigo chegar até o final do que eu preparei. O céu é um lugar de prazer. Então olha só, além de tudo isso de coisa boa que vai ter na eternidade, que eu já te falei,
Lá vai ser um lugar só de prazer. Uma coisa assim, ó. Pense na melhor sensação que você já teve na tua vida. A coisa mais gostosa, a coisa mais maravilhosa que você já viveu. Seja o que for. Pense nisso. Aquilo que te causou maior prazer, aquilo que te causou maior alegria. Pensou em alguma coisa? Amém? Então veja só, no céu vai ser imensamente maior do que isso que você pensou, que te causou muito prazer, e a cada momento, no céu, a alegria, o prazer de estar lá com Deus nunca acaba. Então, por uma coisa mais maravilhosa que você tenha vivido aqui nessa terra, lá no céu vai ser muito, milhões de vezes melhor. E a cada momento, como será isso? Aqui no mundo nós enjoamos das coisas. Por mais que você deseje alguma coisa, quando você consegue, às vezes você enjoa daquilo. No céu nós não vamos enjoar de nada, porque tudo vai ser novo a cada momento. Sabe o que é isso? A cada instante nós vamos estar vendo e sentindo uma coisa maravilhosa, melhor do que foi no minuto anterior. Então no céu, a cada instante é um prazer atrás do outro, é uma descoberta atrás da outra, é uma sensação maravilhosa atrás da outra. Ficou entendido isso, irmãos? Então no céu não tem nada que nos faça enjoar. Tudo vai ser muito bom e nunca vai parar. Nunca vai parar. Então, por melhor que tenha sido alguma coisa que você viveu, que você disse assim, eu não queria que isso acabasse, que você viveu aqui, lá vai ser muito melhor. E lá então, veja só, será experimentar algo bom e novo a todo momento. Sabe aquela coisa que você diz assim, uau, que é isso? Que maravilha! Lá vai ser assim a cada momento, a cada instante. E olha só, que a eternidade nunca vai ter fim. Então, se a cada momento nós vamos ter uma experiência dessa, imagina como vai ser bom. O que Deus vai estar nos mostrando, eu não sei. Mas vai ser muito bom. O que Deus vai estar nos fazendo sentir, eu também não sei. Mas vai ser muito bom. Porque a cada momento nós vamos estar experimentando algo novo e maravilhoso. Então nada é chato no céu. Não existe isso de o céu ser chato. O céu é um lugar maravilhoso, onde nada pode se comparar. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Vou correr um pouquinho agora para ver se eu posso falar tudo. 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 4. Paulo falando assim, ó. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui Paulo estava falando dele mesmo, tá, irmãos? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que é a morada de Deus. E ele disse aqui então, ó, ele se referindo a ele mesmo, que esse homem, que era ele mesmo, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O que é uma palavra inefável? O que é uma coisa inefável? É aquilo que não se pode descrever, em razão da natureza, da força, da beleza, indescritível. É uma coisa que encanta. Então Paulo disse que ele viu coisas no céu que ele não conseguia explicar.
Se Paulo, com toda a sabedoria que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, disse que ele não conseguia explicar o que ele viu no céu, é porque realmente é maravilhoso. Amém, irmãos? Então olha só, no céu não existe nada que possa nos fazer enjoar. É sentir uma emoção de prazer por toda a eternidade. Romanos 8:18, Efésios 3:20. No céu, então, nós vamos ter cargos, nós vamos ter, como é que eu vou dizer para você? Vamos ter serviço a fazer. E esse serviço vai ser determinado por Deus, esse trabalho vai ser determinado por Deus. Porque Jesus falou que alguns vão ser considerados grandes no céu. Se com essa palavra de Jesus, que Jesus disse que alguns vão ser considerados grandes, é porque alguns vão ser considerados menores. Mas veja só, mesmo que a pessoa não seja considerada grande, quem que eu imagino aqui que será considerado grande? Aquele que faz a obra do Senhor com todo amor, com toda dedicação. E vamos nomear aqui alguns do Antigo Testamento, que eu penso assim, que vão estar lá sendo grandes. Penso eu isso. Davi, Moisés, né? Por quê? Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas não significa que aquele que faz a obra do Senhor em toda humildade não vai ser considerado grande também. Eu só citei alguns que eu penso que vão ser grandes. Mas cada um de nós vai ter a sua função no céu. Cada um de nós vai ter a sua responsabilidade. Vai receber recompensas por aquilo que fez aqui na terra. Então tudo que você fizer é aquilo que eu prego sempre para vocês. Faça para a glória de Deus e nunca para você se aparecer. Porque quando nós fazemos para a glória de Deus, nós vamos ter galardão, que é recompensa. E não pense, irmãos, que aqueles que forem considerados maiores que os outros no céu vão provocar inveja aos que são considerados menores. Aqueles que não tiverem um prêmio tão grande quanto o outro não vão sentir inveja. Não tem lugar para isso. Nem inveja, nem tristeza. Por quê? Porque vão estar satisfeitos com o julgamento que Deus vai fazer. Sabendo que o julgamento de Deus é justo. E que se Ele considerou alguém grande, é porque aquela pessoa realmente fez o que tinha que fazer, que Ele determinou para fazer nessa vida, que chegando lá recebeu um bom prêmio. Mas aqueles que não forem considerados grandes, então não vão ter inveja, porque vão estar sabendo que o julgamento de Deus é justo, e vão estar satisfeitos com todas essas maravilhas que nós falamos aqui. Amém? Como que uma pessoa num lugar tão lindo, tão maravilhoso, com tanta bênção, pode se considerar insatisfeito? Não tem isso, né? Então todos que estiverem na eternidade, no céu com o Senhor Jesus, vão estar satisfeitos. E por isso então que eu digo para você, meu irmão, não vale a pena pecar. Fuja do pecado. Porque o pecado pode te dar um prazer passageiro aqui nessa vida. Mas o prazer que está esperando pelos salvos na eternidade vai ser um prazer diferente a cada momento e nunca vai terminar. Então é muito melhor nós servirmos a Jesus, estarmos preparados para ser arrebatados, ou se morrermos antes do arrebatamento, estarmos preparados para subir, né? Ou seja, para ir para a glória com o Senhor, porque lá é muito melhor. Então, a tua eternidade depende do que você faz aqui hoje nessa terra. Amém, irmãos? Leve a sério, ame a Jesus, fuja do pecado, leia a Bíblia, se esforce. Seja um cristão verdadeiro. Porque aí tudo isso aqui que nós vemos que está preparado, nos esperando lá no céu, vai ser nosso para todo sempre. Amém? E quem é que nos ajuda a fugir do pecado? O Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo? Venha para frente, vamos orar. Me perdoe porque eu falei demais hoje, é que o assunto era extenso mesmo.
Mas eu espero que você tenha conseguido tirar um pouquinho das tuas dúvidas. Você foi abençoado com essa palavra, irmão? Amém? Então venha orar. Venha buscar de Deus. Venha buscar do Senhor. O Espírito Santo quer te levar para esse lugar maravilhoso. Jesus morreu na